Bom, quando a gente fala trabalhar com criança, a maioria das pessoas acha que é qualquer coisa, né? A criança aceita qualquer coisa. Isso é para criança. Mas, na verdade, o trabalho para criança, ele tem que ser pensado e repensado muito mais vezes do que quando a gente faz uma coisa para o adulto. Porque a criança ainda ela não tem critério de avaliação, ela não consegue discernir determinadas coisas por conta dela. Então, mesmo que você faça uma coisa que seja para diversão, sempre tem um lado que é um lado educativo. Não tem como fugir disso, mesmo que você não fale perto ou longe, ou fale sobre linguagem especificamente, mas você tem um lado da formação que você é responsável. Então é uma coisa que você tem que ter um pensar. É muito engraçado, eu dou aula de roteiro para criança, que é uma coisa difícil, quase não tem ninguém aqui que trabalhe isso. Se você pega a maioria dos programas, agora está melhorando pra caramba, mas antigamente é assim, ou trata-se a criança como um ser completamente débil, que ele é o tatibitati, uma coisa assim, ou então se colocam coisas que ela ainda não tem nível de compreensão. Você pega muitas vezes, por exemplo, a sexualidade explorada de uma forma completamente errada, você coloca a criança diante de questões que ela ainda não tem capacidade de resolver. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho, muito compromisso, porque você está falando com pessoas que ainda não têm uma capacidade de discernimento, mas que são inteligentíssimas e que têm que ser provocadas nessa inteligência delas, né, para também aprender, crescer. Eu acho que comédia tem duas coisas que são fundamentais que às vezes as pessoas não percebem. Uma é o tempo. Eu acho que existe essa questão, o tempo da comédia é um tempo muito preciso, que nem todo mundo domina. E é uma coisa fácil da gente perceber. Você já viu gente que conta piada, a mesma piada contada por duas pessoas diferentes. Tem gente que aquilo é super engraçado de ouvir, tem onde você fala que... Então, eu acho que tem essa coisa de como você lida essa questão do tempo, do timing, né? O timing da comédia, que eu acho que são poucas pessoas que dominam isso. E eu acho que a outra questão que está ficando cada vez mais complicada no mundo que a gente vive hoje é essa questão do politicamente correto. Porque a origem do humor, o humor ele é subversivo. O humor ele vem do escárnio, ele vem, quer dizer, ele não é só isso, mas isso está presente no humor, né? Eu estava conversando com amigos meus que trabalham com comédia, e a gente estava falando, né? Puxa vida, a gente é de uma geração que a gente perdia o amigo, mas não perdia a piada. Hoje em dia é muito mais que o amigo. Você perde o amigo, o inimigo, o público, sua mãe, seu pai, seus filhos. Filho, então nem se fala, né? Eu tenho 2 filhos da idade, um de 15 e outro de 20. Às vezes você faz uma piada que para mim é 0. Nossa Senhora, assim, não tem uma questão social, mas para eles aquilo tem um peso, uma força. Então é muito interessante, eu acho que a gente está num momento até que o humor está num outro patamar, assim, a gente está repensando como a gente deve fazer o humor. Mas eu acho que são essas duas coisas, assim, eu acho que essa temática é uma questão que hoje em dia está super aflorada, e também acho que o humor, a graça de um humor, a dificuldade também, eu acho que o humor ele acontece muito pela surpresa. Ele acontece pela repetição, existem as duas coisas, né? Aquela coisa, aquele filme que a gente vê várias vezes, aquela... que eu falo, você repete 2 vezes a mesma coisa, que você cria um código com o teu espectador. Um bom exemplo, quando a gente tem um grupo de amigos, que você junta uma turma e você cria códigos, e aí você ri, tipo Friends, aquele seriado Friends, que a gente sabe o humor de cada um. Então, às vezes, a pessoa faz uma cara só, você já criou um código, você já ri daquilo. Isso é uma coisa. E acho que a outra coisa é a surpresa, né? De você não estar esperando a piada e aquilo vem, te surpreende e você gargalha, né? Você ri com aquilo. Criar essas duas coisas, eu acho que são
é gostoso, assim, é bacana e é necessário que se crie. Agora, observa que a surpresa, nesse tempo que a gente está hoje, ela pode te pegar de calça curta, porque às vezes você vai falar uma coisa que para você há tempos atrás não tinha ali um peso tão grande, e hoje em dia aquilo toma uma proporção, né? Você não pode fazer mais piada de japonês, chinês, português. Eu lembro, não tem nada a ver, mas é engraçado. Eu fui uma vez com meu pai, que era português, num show, e o cara, meu pai contava piada de português, só que o cara acho que contou umas 10 piadas seguidas. Ele se levantou na plateia e falou assim: eu acho um absurdo, você só sabe contar piada de português? Quer dizer, hoje em dia isso seria assim, né? É complicado. Ai, projetos, muitos projetos, tantos, assim. Eu acabei de fazer um filme com o pessoal da ECA e da EAD, eu fui chamada para dar aula de interpretação para câmera, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. No Brasil a gente tem as escolas de interpretação, agora estão começando a entender a necessidade que é uma outra linguagem, você falar para uma câmera. E eu fui chamada na EAD para dar esse módulo, e como eu fiz a ECA também, eu sou formada pela EAD e pela ECA, acabou que eu falei, vamos fazer um longa, não vamos fazer nada nas férias, que tal rodarmos um longa? E aí a gente topou, o pessoal topou, e enfim, a gente realizou, eu junto com só alunos, vejam vocês, não tentem fazer isso em casa, crianças, que é perigoso, mas eu e uma turma aí de 40 alunos, a gente rodou um longa-metragem com um orçamento de R$30 mil por crowdfunding, né, pelo Catarse, e claro, com os equipamentos da ECA, tem toda a infraestrutura, a gente tinha estúdio, mas foi bacana, assim, uma equipe porreta de 40 alunos, muito, muito legal. E o longa chama 13 Andares, e um sistema muito maluco. O próprio roteiro foi feito de uma forma muito louca, porque os 13 atores participaram desse processo de roteiro, com 6 alunos de roteiro, e tudo isso ali conduzido por mim, né, de uma forma meio matemática e meio orgânica. E aí esse filme vai ser lançado agora, esse ano. Eu espero que vocês assistam, que vocês curtam, que seja uma coisa bacana. Ficou um filme cujo processo é interessantíssimo, acho que dá para a gente discutir muito sobre esse processo, dá para se falar muito do ponto de vista acadêmico, e ficou um filmão gostoso de assistir, assim, um filme legal. Então acho que isso conta muito, assim. Para quem também não quiser discutir nada, assiste o filme, eu acho que é um prazer assistir, é uma comédia dramática. Tem o meu projeto Nós na Fita, que é um projeto que já está no 5º ano, com patrocínio do Bradesco, que é um curso de cinema gratuito para jovens de periferia. Então, para jovens quer falar crianças, né? Mas jovens entre 15 e 20 anos, é onde se estuda, a gente pega se fala um pouquinho trabalha-se ficção, porque normalmente a maioria desses projetos trabalham mais com documentário. A graça desse projeto é que ele trabalha ficção com uma equipe de professores excelentes, que são educadores e ao mesmo tempo são pessoas do mercado. Então também são, assim, os professores são da USP, do Senac, onde eu dou aula, são pessoas muito legais, que eu acho que também é a grande diferença desse curso, e tem me dado, assim, muito prazer, porque a gente começou com o intuito muito na questão social, de trabalhar o discurso, de elaboração, apropriação, né, do seu discurso, e a gente tem, nossa, obras incríveis feitas por eles, que são maravilhosas. Quem quiser conhecer, dá lá uma clicada, www.enoisnafita.com.br. E a gente também tem ciclos de palestras. A gente vai fazer 3 ainda, a gente fica ligado no site, a gente ainda não está decidindo os temas. E também ainda tem nesse ano de 2018 mais 2 cursos. Um no Capão, que vai começar, as inscrições já se encerraram, vão começar agora, o curso começa daqui a 15 dias, mas ainda estão abertas as inscrições lá na cidade de Tiradentes, que é bacana. E outra coisa, como a gente faz muita coisa,
É essa questão de eu descobri que eu tenho muito prazer em dar aula, em lecionar, uma coisa que eu tenho me dedicado bastante a essa parte da educação. Então eu estou trabalhando também com uma parte de coaching de oratória. Então, tanto para executivos como professores, um trabalho mais aprofundado do que esses que a gente vê assim de filmar e falar, veja aqui seus defeitos, que você não pode fazer, mas uma coisa mais, um trabalho mais profunda, para a pessoa entender um pouco, se entender um pouco, para falar melhor e se comunicar melhor.